sobre o tabaco. Nós vamos estudar dezenas de razões pelas quais o cristão fumar tabaco não é pecado. Vamos às primeiras razões no nosso estudo. Então, a primeira razão óbvia pelo qual um cristão não pecaria fumando é porque a Bíblia não condena. Essa é a primeira razão. Consequentemente, a segunda razão, porque a Bíblia não condena em si, a lei divina não condena. A terceira razão pelo qual é que a lei dos homens não condena o fumo. Então nós temos 3 leis que regem a nossa realidade, que não condenam o tabaco. Agora nós vamos para a quarta razão. Nós não devemos ultrapassar o que está escrito, 1 Coríntios 4:6. Então, nós não temos o direito de dizer que isso é errado em si. A quinta razão é que inalar fumaça não é pecado. Nós vemos Jesus, por exemplo, recebendo ouro, incenso e mirra. Nós vemos incenso no Antigo Testamento. Também nós podemos ver pelas Escrituras o incenso durante o Antigo Testamento. Agora, uma razão que poderia considerar esse pecado seria tentar a Deus, se fumar cigarro causasse de fato o câncer, como a ciência diz. Bom, a primeira razão pela qual agora nós vamos entrar na quinta, porque nós já falamos sobre 5 motivos, e para justificar essa questão do tentar a Deus, nós vamos falar vários outros motivos que estão submetidos a esse. A primeira razão pela qual a ciência não deve ser considerada é porque ela cai no problema da indução e ela não pode provar verdades absolutas e universais. Ou seja, ela não está em pé de igualdade com a Bíblia e ela falha. A própria ciência afirma isso de si mesma. Ela não pode partir de particulares para universais. Embora alguém possa argumentar, ok, mas nós devemos respeitar o que geralmente acontece no mundo. Por exemplo, eu não vou me atirar de cima de um prédio, sabendo que geralmente as pessoas morrem ou se machucam caindo de cima do prédio. É verdade, esse argumento é que geralmente isso acontece na nossa experiência empírica. Mas geralmente acontece que pessoas que fumam desenvolvem câncer de pulmão ou de boca. Bom, as estatísticas elas vão de 2,45% a 10% entre consumidores de tabaco em 50 anos terem câncer de pulmão e de boca. Ou seja, vamos colocar assim, em torno de 2 a 11% para ter um número bem arrojado, 2 a 12%. Esse número ele não é o que geralmente acontece. Nós temos 1,3 bilhões de fumantes no mundo e 2 milhões de pessoas desenvolvem câncer de pulmão. Alguns estudos dizem que 36% deles são não fumantes e outros 22% deles são não fumantes. Assim, nós temos uma ocorrência do câncer também em não fumantes, não só em fumantes. Então, nós não temos uma causalidade objetiva. Nós temos uma maior ocorrência nos números que nós observamos entre fumantes, mas isso não é uma causalidade. Isso demonstra que os fumantes têm uma chance a mais. Outra coisa que nós devemos avaliar é que a salsicha, o bacon, a mortadela e diversos outras carnes processadas têm a mesma probabilidade, vamos dizer assim, em relação com o câncer que o cigarro, ou seja, o risco seria o mesmo. Nós temos também coisas que nós usamos dia a dia que, por exemplo, o anticoncepcional aumenta em 20% a chance das mulheres terem câncer de mama, assim como as carnes processadas têm a mesma probabilidade de dar câncer corolateral. Nós temos também o incenso, que causa mais malefícios que o cigarro. O incenso ele causa mais males à saúde que o cigarro e mutações genéticas também. Então nós vemos que
nessas estatísticas são coisas que nós assumimos o risco dia a dia, não que nós vamos se viciar nessas coisas, mas nós assumimos um tal risco, né, diariamente com essas coisas. Agora a questão fica se nós vamos assumir o risco em fumar. Alguém pode argumentar, mas isso é um risco que não precisa se assumir. Eu contra-argumentaria, você não precisa assumir também o risco de tomar anticoncepcional. A Coca-Cola, por exemplo, o refrigerante em si, né, ele tem 40% de chance de causar câncer. A mais, né, aumenta em 40% as chances de causar câncer, de acordo com estudos científicos. Mas não há prova de que óbvio, né? Nem o cigarro, né? A prova de causalidade. Por que não há prova de causalidade? Porque a ciência cai no problema da indução. Ela parte de particulares para universais e deduz uma uniformidade da natureza. Então vamos continuar. Também um outro motivo agora é que a justificação do crente é pela fé. E nós não devemos assumir uma justificação por obras, nem aperfeiçoamento a partir de obras. Nós devemos crer que Deus sabe como instruir cada crente, né? E não podemos resolver todos os problemas pormenores da consciência de cada um. Isso significa que o cristianismo sempre assumiu que Deus conduziria cada cristão de acordo com a sua consciência. O cristianismo nunca assumiu uma religião onde se proibiria alimentos ou consumo de coisas, mas que o próprio Deus iria conduzir o seu povo, né? A atitude dos apóstolos, esse é um outro ponto, em relação a quem dava ordens a mais ao povo, sempre foi negativa. Você pode ler em Atos, lá no capítulo 15, quando eles se reúnem no Concílio de Jerusalém, Romanos e Gálatas, né? Você também tem, dentro dessa estatística que nós citamos de 2 a 12%, você tem ainda uma chance de que a maioria dessas ocorrências nem estejam relacionadas diretamente ao tabaco, né? Por exemplo, pode existir outros fatores, né? Você também tem o fator genético e outras coisas assim. Nós também não podemos demonstrar na ciência uma relação, uma causalidade através da relação. Por exemplo, 100% das pessoas que têm câncer bebem água. Logo, a água causa câncer. Isso é absurdo, né? Isso é absurdo. Vários cristãos e mestres da igreja fumam e ensinam que se pode fumar. Você pode consultar o Rômulo Moteiro, Uri Brito, Geoff Swart, Joey Thorne, etc. Não existe essa causalidade geral, como a gente já falou, né? Por causa da baixa probabilidade, né? Existe uma diferença também entre... Esse é um ponto que a gente já falou, mas a gente tem que ressaltar aqui. Existe diferença entre coisas que geralmente ocorrem e coisas que existe um risco pequeno de ocorrer. Por exemplo, se eu der uma facada no peito de alguém, no coração de alguém, pode existir uma grande probabilidade dela morrer, ou na cabeça, né? Isso é um alto risco. Isso é diferente de pequenos riscos, como por exemplo, comer miojo, sair na rua ser assaltado, colidir com um carro, pular de bungee jump, né? Ou base jump, que as estatísticas vão de 6 em 100 a morte em base jump. Então nós temos também o argumento da consciência, que é subjetivo, né? A consciência de cada ser humano deve ser respeitada e não podemos violar a consciência alheia. Nós devemos crer no critério de fé individual, se uma pessoa mais forte que a outra internamente. E principalmente, esse eu acho que é o ponto mais importante, é que nós devemos glorificar Deus em tudo, né? 1 Coríntios 10, 31 e os outros citados ali, Romanos 14. Nós devemos glorificar Deus em tudo. Vários filósofos também defendem esse consumo. Por exemplo, você tem o Olavo de Carvalho, estatísticos desmentem muita coisa dos antifumantes, como Michael J. McFadden, né? Então, um outro argumento normal é que nós devemos se importar
com a tradição ou com o que as pessoas pensam à nossa volta, né, para poder fazer uma coisa, mas não é assim que funciona. Lá em Marcos 1:8, né, nós temos Jesus não dando a bola para a tradição dos fariseus. Então a tradição e a cultura da localidade não pode dizer o que nós podemos ou não fazer, claro, a não ser que isso seja contra a lei. Depois nós temos o fisioterapeuta Hércules Santana, que defende os benefícios disso. Agora, vale ressaltar que nós devemos ter o domínio próprio, isso é óbvio que nós temos, né? Gálatas 5:23, e que não devemos deixar que nada nos domine. 1 Coríntios 6:12. Depois, esse é um argumento que me faz pensar muito, senão nós vamos militar contra nós mesmos como comunidade cristã. A Bíblia diz que Deus sempre conduziria o povo dele e os ensinaria. Eu duvido que ele não esteja fazendo isso. Lá em Ezequiel 36, Jeremias 31:32, Isaías 54:13, 1 João 2:20 e 27. Então, eu duvido que ele não esteja fazendo isso. Claro, obviamente, se alguém tem dúvidas, ela não deve fazer, e é isso que ela não fará, finalmente. Sobre não fazer armadilhas para o fraco, né, não colocar tropeço diante dele, eu vou dar 4 exemplos aqui para ficar registrado. O primeiro exemplo não significa não fazer algo publicamente. Por exemplo, o fraco não come carne de porco, né? Não significa que eu vou ter que deixar de ir numa churrascaria por causa dele. Isso seria absurdo, né? Segundo, o fraco chega na minha casa e eu estou comendo carne de porco, agora eu devo deixar de fazê-lo. Não significa isso, né? Ele chegou na minha casa. Significa que eu devo suportar ele, né? Não discutir com ele. Sim, eu não devo discutir com ele, suportar ele, mas não significa que a opinião dele deve governar, escravizar a minha consciência. Então, agora eu vou dar um exemplo do que seria, então, né, vamos dizer assim, escandalizar ou colocar um tropeço no original ao fraco. Por exemplo, alguém que não come carne de porco, não fuma e não bebe cerveja, vai à minha casa, então eu cozinho a carne de porco, acendo cigarro e sirvo 2 copos de cerveja. Ou seja, sabendo que ele vem na minha casa, eu crio uma armadilha para ele. É isso que colocar um tropeço. Não é nem pelo fato dele ficar chocado com isso, mas pelo fato dele não ter capacidade interior e fé para fazer isso que eu faço. Então, quando ele vê, ele pode se sentir encorajado a fazer e mesmo assim ele não tem capacidade para fazer. A gente já falou sobre o problema da indução, realmente a ciência cai nisso. A afirmação do consequente também da ciência, né? Ela parte já do pressuposto que isso causa câncer, isso nubla a própria pesquisa com essa indução, e várias fontes, por exemplo, diretas, não indiretas, né? Fontes diretas, por exemplo, como a revista Nature afirma que apenas 10% ou 20% de fumantes ativos desenvolvem câncer de pulmão. Isso eu estou falando de pulmão, né? O de boca, ele chega a ser bem menor, 3,8%, 3,9%, 1% e até menos. Depois você tem que dados de estatísticas, né, de câncer relacionado ao tabaco incluem não só fumantes, mas muitas vezes ex-fumantes, pessoas que tiveram contato com o tabaco de alguma forma, né? Você também não tem como fazer essa pesquisa, por exemplo, em todas as pessoas que desenvolvem, né? Você não tem uma pesquisa geral em todas as pessoas que desenvolvem. Mesmo existe um problema dos números. Por exemplo, nós sabemos que existe 1,3 bilhões, ou seja, são observados ou contabilizados, e isso a gente depende ainda de confiar na fonte que fez essa contabilização, de pessoas que fumam, tá? 1,3 bilhões no mundo, mas esse número pode ser muito maior, pode existir pessoas que não foram contabilizadas, como as pessoas podem estar mentindo em alguns relatórios ou ter se enganado ou cometido um erro normal e esse número não ser absoluto, não ser real, 1,3 ser menor.
Então, a mesma coisa pode acontecer com os 2,100 milhões de casos de pessoas com câncer de pulmão todo ano, vamos dizer assim. Pode ser que o número seja menor, pode ser que o número seja maior ainda, entende? Então não se tem como saber, é uma coisa nublada, né? Então é interessante a gente analisar isso, né? Porque normalmente a gente já vai para o não, já nega, não pode, mas não há nada que diga que não. Se e você considera um pequeno risco, e agora é uma questão de consciência, se você considera um pequeno risco tentar a Deus, né? Então não faça, mas então você vai ter que deixar de tomar Coca-Cola, você vai ter que deixar de tomar anticoncepcional, você vai ter que deixar de comer bacon, você vai ter que deixar de comer salsicha, você vai ter que deixar de tomar qualquer refrigerante, você vai ter que deixar de queimar incenso, você vai ter que deixar de fazer outras coisas que você normalmente faz, que você nunca se condenaria por causa disso. Né? Então, outra coisa, nós objetamos também que o pecado é transgressão da lei. Né? Nós não podemos ficar criando mais pecados além daqueles que a Bíblia já tem. Né? Seria um inferno a gente fazer uma religião assim.